A oficina está organizada em 5 eixos. Vamos conhecê-los? Livros em sala de aula. Como explorar? Visa reunir materiais didáticos que exploram diversos tipos de livros. Livros didáticos, paradidáticos, de divulgação científica, literários, obras de referência como dicionários, livros de consulta como gramaticais, atlas e outros, descrevendo como utilizar esses impressos em sala de aula. Impressos em sala de aula. Visa reunir materiais didáticos que utilizam outros impressos e outros tipos de materiais, tais como jornais, revistas, mapas e cartazes, descrevendo como utilizá-los em sala de aula. Tecnologias na escola. Visa reunir materiais didáticos que utilizem as mídias e linguagens, como radiofônicas, televisivas, digitais, ou seja, as tecnologias. Serão apreciados materiais específicos de produção de materiais digitais em vídeo e áudio. Jogos. Visa reunir materiais didáticos que fazem do jogo um recurso de ensino-aprendizagem. Nesse eixo, podem ser explorados jogos interdisciplinares ou de uma disciplina específica, como língua portuguesa, ciências, matemática ou áreas do conhecimento. Expressão oral e corporal. Visa reunir materiais didáticos que utilizem a música, trava-línguas, parlendas e rimas, descrevendo como utilizá-los. Ressaltamos que os materiais didáticos presentes no cotidiano escolar contribuem para estabelecer algumas das condições em que o ensino e a aprendizagem se realizam. Eles têm importância e podem cumprir funções específicas, dependendo de suas características e de suas formas pelas quais eles participam da produção das aulas. Para participar, você deverá escolher um dos eixos, construir uma proposta de elaboração de material didático e postar o link no fórum. A proposta deve seguir o seguinte roteiro: nome da atividade, eixo, objetivo, espaço, material necessário e desenvolvimento, como construir. Agora, vamos acompanhar 2 exemplos? Nós iremos propor a atividade quadro de valor de lugar. Ela se encaixa no eixo impressos em sala de aula. Tem como objetivos reconhecer o valor de milhar, centena, dezena e unidade. E também de compreender as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sugerimos a realização dessa atividade em sala de aula. Para a realização dessa atividade, então, quais materiais seriam necessários? Papel craft ou cartolina seria uma possibilidade também. Tesoura, fita, palito de picolé. Eu sugiro que vocês, conforme o objetivo de vocês no momento em sala de aula, pintem o palito de picolé conforme o que vocês vão trabalhar. Por exemplo, dezena, centena e unidade. 3 valores. Então, para cada valor, nós vamos utilizar uma cor no palito de picolé. Aqui eu trago algumas sugestões. Vocês podem estar realizando essa proposta conforme o que vocês têm em sala de aula. Tinta e também o material emborrachado, né? Então, para os maiores, a gente pode já trabalhar com o número, não apenas com o valor, com o palito de picolé. E também a gente pode estar utilizando canudos coloridos, que seria parecido com a proposta do palito, mas o canudo a criança tem a possibilidade de estar recortando e tudo mais. Para a realização da atividade utilizando o quadro de valor de lugar, eu sugiro uma proposta de estar expondo ele num quadro, né, em tamanho maior, onde vai estar apresentando realmente todos os valores de centena, dezena, milhar, unidade, tanto com a utilização de palito com palito de picolé colorido, quanto com a utilização já do algarismo, né, do número.
Eu também sugiro que vocês façam essa atividade num tamanho menor, onde a criança vai ter o seu quadro de valor de lugar, né, onde ela pode levar para casa, pode estar estudando e efetuando assim as operações. Então agora nós vamos ao desenvolvimento, né? Como nós iremos construir o nosso quadro de valores de lugar. Então, primeiramente, eu vou sugerir para vocês uma medida, né? Não é uma medida padrão, é uma sugestão. Por quê? Quando a gente for trabalhar principalmente com palito de picolé ou canudinho, a gente tem que pensar que vai ter que ficar mais ou menos a metade, né, do palito dentro da prega, senão ele pode cair. Então já é uma outra maneira de trabalhar a matemática, as medidas, né? Então qual que é a nossa sugestão? Sugestão ao qual nós construímos o nosso quadro de valor de lugar. Com a régua, você vai medir 20 centímetros. Depois, você mede menos 5. Novamente, menos 5. Por que 2 vezes menos 5? Eu tenho que pensar aonde vai ficar a prega. No outro lado, a mesma coisa. 20 centímetros, menos 5 e menos 5. Agora, com as medidas, então, nós iremos iniciar a nossa prega. Aonde nós medimos 20 centímetros, ok? Você dobra. A primeira medida de 5 centímetros é onde vai ficar a dobra da prega. E a segunda marca de 5 centímetros é onde finaliza a nossa prega, para que ela fique retinha, esteticamente apresentável. Então, finalizando a primeira prega, vamos à segunda. Novamente, pega a régua, mede 20 centímetros. Menos 5, menos 5. Do outro lado, a mesma coisa. 20 centímetros, menos 5, menos 5. E daí a gente vai fazer a segunda prega. Lembrando, aonde nós medimos 20 centímetros, inicia a primeira de 5 centímetros é a dobra e a terceira aonde a gente finaliza a prega. Mais uma vez, a régua, 20 centímetros, menos 5, menos 5. Do outro lado, 20 centímetros, menos 5, menos 5. E vamos então a mais uma prega. Finalizando a quantidade de pregas que você deseja para a sua atividade, então nós vamos utilizar a fita adesiva, aonde nós iremos dividir, por exemplo, no nosso quadro, aonde nós utilizamos 4 valores, que seria milhar, centena, dezena e unidade. Vai depender da sua proposta. Para dividir, então, a gente utilizou fita crepe. É interessante que a gente meça para que fique com a mesma medida todas as nossas colunas. Então, aqui a gente fez com 13,5, vamos fazer a segunda com a mesma medida. E aqui então a gente vai separar. Então, a gente pode pegar a canetinha, enfim, imprimir. Aqui nesse nós vamos fazer de centena, dezena e unidade. E a gente pode trabalhar então com o palito ou com o número. Essa então é a nossa proposta de atividade, o quadro de valor de lugar. Sendo que essa atividade vai auxiliar as crianças na compreensão das 4 operações matemáticas. Lembre-se, os estereótipos são construídos socialmente. Os trabalhos prontos, eles limitam a capacidade criativa da criança. Então, faz-se necessário que o professor trabalhe e construa com as crianças para assim instigar a sua criatividade. A arte deve ser compreendida como vetor de desenvolvimento da criatividade, através das construções individuais e coletivas das crianças, e não através de propostas e pinturas de cópias de desenhos prontos e estereotipados.
Agora vamos ao nosso segundo exemplo. A atividade que vamos realizar agora é confeccionar fantoches. O nosso eixo principal é trabalhar a questão oral e corporal. O objetivo da atividade é estar estimulando a criança a sua imaginação e sua criatividade, assim como está trabalhando a expressão corporal e oral. O espaço na qual vamos realizar essa atividade é na sala de aula ou outro espaço que você tiver dentro da unidade escolar, assim como a sala de artes ou um refeitório. O material que vamos utilizar agora: cola, palitos, papéis coloridos, tintas, pratinhos de aniversário, saquinhos de papel, assim como você pode estar utilizando meias, luvas, copos de iogurtes. Assim também, você também pode estar utilizando caixas de leite, fitas e copos descartáveis. Nesse primeiro momento, com a caixa de leite descartável, em primeiro lugar, a criança pode trazer de casa essa caixa de leite, de preferência já limpa, Ela pode estar pintando, cada qual a sua maneira, E depois de pintada, com a ajuda do professor, ela pode estar recortando a caixa, E recortar na frente e nas laterais. Dobra a caixa de leite e cada criança vai decorar a caixa de leite de acordo com cada personagem que vai ser realizado no momento. Agora, nesse momento, vamos demonstrar a vocês como podemos confeccionar fantoches com palitos de picolés. Cada criança pode pegar o palito e pode pintar da forma que achar necessário. Aqui nós temos um exemplo, que a criança pode confeccionar o animal ou o personagem que quiser e colar apenas no palito de picolé. Outro exemplo que nós temos aqui é com prato descartável. A criança pode também confeccionar o personagem que achar necessário. Vamos agora a outros exemplos de fantoches que pode ser confeccionado com as crianças em sala de aula. Podemos usar meias usadas, assim como luvas, ou até saquinhos de papéis, que a criança pode dobrar, e confeccionar o fantoche que achar necessário de acordo com cada personagem. Para complementar a nossa oficina, temos aqui outro exemplo de copos descartáveis, que a criança mesmo pode grudar, colar um copo no outro e fazer o fantoche que achar necessário. Chegamos ao final de nossa oficina. Esperamos que as propostas aqui apresentadas venham contribuir para novas práticas.